O barbeiro milionário cancela a corte de mendigo negro e revela segredo chocante depois. Em uma metrópole pulsante, onde arranha-céus, esplendores e vielas escuras coexistem lado a lado, Rogério era o rei das tesouras. Seu salão, um espaço reluzente com cadeiras de couro que podiam facilmente ser confundidas com sofás de grife, atraía apenas os mais ricos e famosos. Ele não apenas cortava cabelos, ele esculpia status. A clientela vibrava ao desfile de celebridades, e cada corte era uma promessa de glamour. Mas enquanto ele se banhava na luz dos holofotes, ignorava as sombras nos cantos da cidade. Era uma tarde comum, quando uniu-se a um momento de vergonha. Um homem, Samuel, surgiu na porta do salão. Seu aspecto era de miséria, roupas sujas, cabelo desgrenhado. Rogério olhou para ele com desdém, arrumou a gravata e disparou. Aqui não é lugar para você. A atitude gerou risadas nervosas entre os clientes, que observavam como se fosse um reality show. Samuel, com a cabeça baixa, quase como uma ilusão, quando Rogério se virou para tirar uma selfie com uma influenciadora famosa. Samuel reapareceu, mas não como um mendigo. Diante dos olhos de Rogério, ele se transformou em um homem elegante, com um terno sob medida e um sorriso que poderia iluminar a cidade. Antes que Rogério pudesse reagir, Samuel desapareceu na bruma, como um sonho dissipado com a luz da manhã. O fotógrafo automático capturou a cena, mas Rogério apenas ficou paralisado, confuso. A imagem do mendigo elegante não saía da sua mente. Quem era aquele homem? Ele decidiu investigar. Pode um ser humano mudar de forma assim? Como? Sacudindo os preconceitos que o cercavam, ele começou a reunir informações, procurando por pistas em cada esquina da cidade, cada conversa. Entre cafés e boatos, Rogério descobriu sobre a família de Samuel. Sua linhagem estava entrelaçada com a alta sociedade. Herdou uma fortuna que mudaria vidas, apenas não desejou viver sob a luz dos holofotes. Mergulhado nesse mundo estranho de revelações, Rogério começou a confrontar suas crenças. O que faz alguém escolher viver na sombra, quando o brilho da riqueza e do poder está ao alcance? Em cada esquina que o levava mais perto de Samuel, um novo dilema se formava no peito de Rogério. Ele se tornava cada vez mais obcecado, sua ambição se misturando ao desejo de compreender o outro. Aquele encontro casual já não parecia trivial. Tinha se tornado um desafio moral. O que é mais valioso? A aparência de status ou a essência de uma pessoa? Rogério parou em frente a um espelho, questionando sua própria imagem. As dúvidas começaram a corroer a fundação de seu império. Samuel, aquele homem que ele desprezara, agora representava tudo o que Rogério temia. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rogério estava diante do espelho, perdido em seus pensamentos. A imagem retorcida do que ele acreditava ser sucesso incomodava. Samuel, o mendigo que desprezara, tornou-se uma sombra em sua mente, um eco de dúvidas que não o deixava em paz. Sempre que tentava focar em seus clientes finesse e na vida luxuosa que levava, Samuel aparecia, desafiando suas certezas. Mas o que ele não sabia
era que essa inquietação logo se tornaria algo maior. Naquela mesma noite, enquanto Rogério saía do salão, uma agitação súbita tomou conta das ruas. Sirenes cortavam o ar, e o som de gritos veio de uma esquina. O coração de Rogério disparou. Ele se aproximou, atraído pela curiosidade e pela adrenalina. O que encontrou congelou seu sangue. Uma multidão se aglomerava em torno de um corpo estirado no chão. A luz de um poste iluminava a cena de forma crua. Alguém gritou: "É ele! É o Samuel!" O mundo de Rogério desabou. Ele se viu na primeira fila, enquanto a polícia tentava controlar o pânico. A imagem de Samuel, agora inerte, era profundamente chocante. O homem que antes mais parecia uma ilusão estava ali, sem vida. O vazio que se formou na barriga de Rogério foi instantâneo, cortante. Ele sentiu uma mistura de culpa e horror. O remorso tomou conta dele, uma dor pulsante. Olhando os rostos dos curiosos, Rogério percebeu a curiosidade premente nos olhos das pessoas. Como ele terminou assim? Ele tinha tudo. Murmúrios intensos preenchiam o ar pesado. Foi então que algo ainda mais assustador aconteceu. Um repórter, cercado pela equipe de filmagem, começou a fazer perguntas aos testemunhas. Ele se virou e disse uma frase que fez o mundo de Rogério girar. Samuel não era apenas um mendigo. Ele era um bilionário em fuga de um esquema criminoso que o perseguiu por anos. As palavras ecoaram, jogando luz sobre uma escuridão que Rogério mal podia compreender. A multidão se agitou, agora cheia de especulação e horror. Ele não conseguia processar. Samuel, aquele homem que ele desprezou, estava fugindo de algo muito maior do que sua pobreza. A imagem dele em interno sob medida agora fazia todo o sentido. O passado de Samuel estava prestes a ser revelado e Rogério se tornava parte de uma narrativa ainda maior. Um momento de revelação. O coração de Rogério batia forte. Se Samuel era quem todos diziam que era, e se os rumores sobre sua fortuna fossem verdade, o que isso significava para o salão? E o mais importante, qual era o papel de Rogério em tudo isso? A ideia de ter desprezado alguém tão complexo o consumia. Mas antes que pudesse elaborar mais esses pensamentos, um novo grito cortou o ar. "Corra! Ele está aqui!" E em meio ao caos, duas figuras encapuzadas apareceram entre a multidão. O olhar sombrio dos homens era fixo e o mundo de Rogério virou de cabeça para baixo mais uma vez. Aquela cena, aquela noite, se transformava rapidamente em algo aterrorizante. O que Samuel realmente sabia? E por que aqueles homens tinham vindo atrás dele? Rogério sentiu o frio na espinha. Ele estava prestes a ver seu universo se desmoronar. O que ele poderia fazer agora? Sombras de Samuel e um mistério sinistro envolvendo riqueza, poder e perigo se entrelaçavam em sua mente. Tornou-se claro que ele se envolvera em algo que ultrapassava seu entendimento. E o eco da vida de Samuel, agora uma questão de sobrevivência, reverberava em todas as direções. Rogério sentiu o frio na espinha. A cena diante dele estava saindo do controle, e a sensação de sufocante medo estava prestes a se tornar um pesadelo. As figuras encapuzadas se moviam com agilidade, desafiando o pânico que dominava a multidão. Ele só teve tempo de perceber um detalhe, um brilho familiar, um símbolo, um emblema que lhe era muito caro. Era o logotipo de uma empresa de cosméticos que ele próprio estava tentando lançar. A confusão subiu pela sua garganta como um grito preso. "Samuel, o que você sabe?" ele gritou, sem saber o que esperar. Os encapuzados estavam se aproximando. Sam estava morto, e indo embora com ele estavam todos os segredos que a vida de Rogério dependia. Porém,
Na explosão do caos, um deles parou. Você já sabe, não é? Disse uma voz baixa que cortou o ar como uma lâmina. O homem tirou o capuz, revelando um rosto que Rogério conhecia bem. Um rosto que havia visto no mesmo salão onde tinha desprezado Samuel algumas horas antes. Era seu ex-cliente, o bilionário Victor, que havia desaparecido meses atrás em meio a um escândalo financeiro sem precedentes. Victor, o que você está fazendo aqui? A última lembrança de Rogério sobre ele era de um homem arrogante, cercado por glamour. Agora, a visão era de um sujeito pálido, suando, com um olhar perturbado. Ele estava visivelmente nervoso. Eu precisava saber a verdade, Rogério. Samuel estava prestes a revelar tudo. Você não entende o que está em jogo. Victor parecia descontrolado, e a multidão estava em estado de choque. Rogério olhou de Victor para Samuel, morto no chão. O que Samuel sabia, que poderia ameaçar até mesmo Victor. O que tinha acontecido naquela noite? As sirenes ainda soavam, mas tudo parecia distante. O lamento de culpados e curiosos deu lugar a um silêncio ensurdecedor. Victor, com os olhos arregalados, virou-se novamente para Rogério, e a verdade que ele temia finalmente começou a emergir. Ele era o herdeiro de uma fortuna que poucos conhecem. Mas ele também sabia demais sobre a corrupção que existe entre nós. Achamos que o havíamos afastado desse mundo, mas ele viveu nas sombras, buscando justiça. Rogério sentiu o estômago embrulhar. A comunidade em que ele havia se estabelecido, o glamour, tudo aquilo poderia estar ligado a algo muito maior e mais sombrio. Estamos todos em perigo, meu amigo. Victor continuou, a voz trêmula. Eles não vão parar até que tudo isso acabe. Então, em um movimento rápido, o segundo encapuzado, que ainda estava em silêncio, se aproximou mais, puxando um pequeno dispositivo que brilhava em sua mão. Não temos tempo. Se você não se unir a nós, será o próximo da lista. Samuel sabia como nos derrubar. Rogério estava em choque. Mas por que eu? O que eu tenho a ver com isso? Eu sou só um barbeiro. Você é mais do que isso. Você é a chave. O salão, o que você criou, está ligado a um jogo que os outros não veem. Pense nos clientes que você recebe. Eles não são quem você pensa que são. Olhe para o seu espelho e diga: é mesmo isso que você deseja? Enquanto as palavras de Victor ressoavam, Rogério percebeu que tudo estava se desmoronando à sua frente. A vida que ele conhecia estava se desfazendo em uma teia feita de mentiras, de pessoas que ele havia considerado amigas e clientes. Ele olhou para o corpo de Samuel novamente, transportando-se de volta ao desprezo que sentira mais cedo. Agora, tudo mudara. A multidão começava a ficar ainda mais agitada. Os gritos de pânico eram quase ensurdecedores, e o tempo estava se esgotando. As sombras em torno de Samuel agora representavam uma luta sem trégua, uma batalha que Rogério havia se recusado a enxergar. Ele precisava decidir rapidamente. O que ele faria? O eco da verdade que tinha sido revelada ainda ressoava em seus ouvidos. A corrupção nos círculos em que Rogério havia flertado significava que agora estava envolvido em algo muito mais perigoso do que conseguir uma boa apresentação em seu salão. E como se tudo não fosse suficiente, um novo pensamento tomou conta de sua mente. O que mais havia nos corredores escuros, que poderia ser revelado? E quem eram os verdadeiros inimigos? O futuro incerto se aproximava, e a verdade, uma sombra sinistra, o perseguiria a cada movimento. Rogério estava em choque. A tensão na multidão dançava no ar como uma eletricidade, e ele parecia ter caído em um pesadelo. O corpo de Samuel jazia no chão, um eco do desprezo que ele antes sentira.
E agora, diante dele, Victor, aquele bilionário arrogante, estava em pânico, os rostos encapuzados se aproximando, como predadores prontos para atacar. O tempo estava se esgotando e a verdade ameaçava devorar tudo. Você não sabe o que está em jogo. A voz de Victor soava como um alerta desesperado, e o coração de Rogério batia forte. A sensação de estar em um jogo de vida ou morte. Se não formos rápidos, seremos os próximos. Mas antes que pudesse responder, um terceiro encapuzado apareceu de repente, empurrando a multidão com um brilho ameaçador em sua mão. Era uma arma, não uma simples arma, mas uma arma enorme, uma arma que poderia fazer muito mais do que causar pânico. Rogério, o que estava acontecendo? Era uma cena de filme, mas a realidade não permitia cortes ou ensaios. Então, em meio ao clamor, uma figura familiar emerge. Era Clara, a influenciadora famosa que estava no salão mais cedo. Seu sorriso encantador contrastava com a situação caótica. Rogério, você precisa me ajudar! Gritou ela, com lágrimas nos olhos, e Rogério sentiu um nó na garganta. O pavor se misturava à confusão, enquanto ele tentava entender o que ela tinha a ver com tudo aquilo. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar na segurança dos holofotes? Ele estava prestes a tirar satisfação, mas Clara não deixaria isso passar. Samuel, ele sabia algo sobre mim. Sobre todos nós, ela explicou, voz trêmula. Eu estou envolvida em um esquema que vai muito além do que você imagina. E agora, eles querem silenciá-lo porque ele ia contar a verdade. Palavras cortadas, uma revelação como um golpe no estômago. A vida que Rogério conhecia, cheia de fama e status, se desnudava diante dele como um jogo sujo. Um dos encapuzados, cansados da conversa, avançou. Parem de falar. Temos ordens. A multidão estava em polvorosa. Alguém gritou e todos se agitaram. A tensão era palpável, como um fio prestes a romper. Samuel não é só um mendigo. Victor gritou, tomando coragem. Ele estava tentando expor a corrupção que nos liga. O que Clara sabia é que não só nós, mas todo o setor estava em perigo. Rogério sentiu o universo girar. A vida de glamour que criara estava entrelaçada com a corrupção. E Clara, a mulher que ele admirava, estava no centro daquela tempestade. Uma bomba prestes a estourar. Se Samuel não tivesse morto, sussurrou Rogério, confrontando a ideia que lhe atravessava a mente. E se toda essa cena não fosse como pensamos? E se ele tivesse forjado tudo isso? O clima na rua mudou. Um murmúrio crescente atravessou a multidão. Victor e Clara se entreolharam. O que Rogério estava sugerindo? Mas antes que alguém pudesse responder, os encapuzados mais nervosos trocaram olhares. Silêncio! Ninguém pode saber disso! O líder deles disparou. Samuel é um problema que deve ser resolvido. Ninguém sairá vivo até que isso seja feito. E foi nesse momento de tensão que, como uma queda de cortinas, um tiro ecoou na noite. O som do disparo era ensurdecedor. Não havia mais tempo para hesitação. E antes que Rogério pudesse entender, a figura de Clara, com um olhar de desespero, se jogou na frente de Rogério. A luz da esperança se apagando em um instante. A multidão gritou em horror. O tempo parou. Rogério ficou parado. Olhos arregalados, a realidade explodindo ao seu redor. O corpo de Clara tombou e a cena se distorceu. Ele estava agora mergulhado em uma pergunta que queimava em seu coração. O que mais ele não sabia? O que a vida dela, a vida de Samuel, a vida dele, tudo isso significava? Não, 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 ele gritou,
tentando alcançá-la, enquanto o caos se desenrolava e as sombras que uma vez desprezara agora se tornavam sua única verdade. Neste momento fatídico, tudo desmoronava e a revelação que mais temia ameaçava consumi-lo. A luz mudara e a escuridão que se aproximava deixava um rastro de incerteza. Qual seria o próximo movimento em um jogo tão mortal? Rogério estava paralisado. O eco do tiro ainda reverberava em seus ouvidos, e a imagem de Clara caída no chão o assombrava. O pânico se espalhou como uma onda de choque, enquanto a multidão grutava em desespero. Ele se lançou ao lado dela. Clara, não! Por favor! O toque dela estava frio, a vida se esvaindo ali, diante de seus olhos arregalados. Vê-la assim vulnerável trouxe um aperto no peito. Ele nunca imaginou que aquela influenciadora que admirava, que parecia distante em sua vida de estilistas e flashes, estivesse tão imersa em algo assim. As lágrimas quase começaram a escorregar pelo rosto dele, mas a urgência do momento o puxou de volta para a realidade. O caos estava explodindo ao redor dele. Os encapuzados olhavam com uma mistura de cepticismo e raiva, enquanto os curiosos na multidão recuavam, murmurando sobre o que estava acontecendo. Mas naquele momento, algo curioso emerge na confusão. Entre os rostos em pânico, alguém começou a empurrar os outros na direção do corpo de Samuel, ainda estirado no chão. Era uma mulher que Rogério não reconhecia, mas que exalava determinação. Ela avançou com um olhar intenso, uma faísca de conhecimento revelado em seus olhos. Ele não está morto! Ele forjou tudo isso! Rogério ficou sem palavras, confuso entre o sofrimento de Clara e a afirmação chocante da mulher. O quê? Como você sabe? Sua voz saiu tremida, mal acreditando no que ouvia. Mas a mulher não se conteve. Estava pronta para se expor. Eu sou amiga dele. Samuel não é quem você pensa que é. Ele é um agente infiltrado e queria desmascarar todos vocês. O rosto de Victor ficou pálido e a multidão, que antes estava em pânico, agora olhava com expectativa, como se estivesse em uma peça de teatro. O que você quer dizer com isso? Ele gritou, tentando retomar o controle da situação. Ele veio para expor a corrupção que todos estão escondendo, gritou a mulher, sua voz cortando através do barulho. Clara, você esteve em perigo o tempo todo. Samuel estava apenas tentando proteger você. De repente, uma sombra passou sobre Rogério e o mundo ao seu redor se tornou nebuloso. Ele não sabia em quem acreditar. A confusão reinava em sua mente. E então, como um golpe final, um dos encapuzados, mais nervoso que os outros, começou a recuar. Eles estão chegando! Rápido! Protegendo o rosto da multidão, ele começou a apertar um botão em um dispositivo em sua mão, e o som de sirene se tornou mais forte. A polícia estava a poucos passos, e a sensação de iminente desgraça se intensificou. Samuel sabia de tudo. Você não entende que tudo isso foi uma encenação para pegá-los desprevenidos? As palavras da mulher ressoavam em Rogério. Ele sentiu um nó na garganta. E se tudo o que sempre conheceu fosse uma mentira? O salão, o glamour, a elite da cidade, todos envolvidos em tramas bem mais sombrias do que ele podia imaginar. Samuel é nosso único aliado e aliado de muitos, a mulher gritou, seus olhos brilhando de apreensão. Ele não está aqui para acabar com vocês, mas sim para ajudar a expor essa corrupção que está por trás de tudo. Em um instante, enquanto a sirene se intensificava, tudo mudou. As figuras encapuzadas estavam recuando, uma explosão de movimentos rápidos. Rogério percebeu que todas as peças se encaixavam, e que o que havia interpretado como desprezo se tornara um complexo drama de poder e desilusão. Em um ato instintivo, ele agarrou o braço da mulher. Espere. O que mais você sabe? Onde está Samuel? Mas antes que pudesse receber resposta,
A noite explodiu em caos novamente. As sombras que pensou que conhecia agora dançavam sob uma nova luz, e ele sentiu a alegria desvanecer-se. Rogério, você realmente precisa entender, ou nunca saberá o que está por vir. As palavras dela ecoaram em sua mente, enquanto tudo ao redor parecia desmoronar mais uma vez. O que viria a seguir estava além da compreensão, e a resposta segura parecia estar presa nas garras de um destino trágico. Rogério estava paralisado. O eco do tiro ainda reverberava em seus ouvidos, e a imagem de Clara caída no chão o assombrava. O pânico se espalhou como uma onda de choque, enquanto a multidão gritava em desespero. Ele se lançou ao lado dela. Clara! Não! Por favor! O toque dela estava frio, a vida se esvaindo ali diante de seus olhos arregalados. O caos ao redor parecia distante, como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta. Ele estava preso entre a dor e a confusão. A mulher que havia trazido tantos sorrisos para o salão estava agora na linha entre a vida e a morte. Ele nunca imaginou que aquela influenciadora que admirava, tão distante de sua vida, fosse tão vulnerável. As lágrimas quase começaram a escorregar pelo rosto dele, mas a urgência do momento o puxou de volta para a realidade. A multidão estava empolvorosa, todos os olhares fixos no corpo de Clara e no corpo de Samuel estirado ao fundo. Enquanto isso, a figura da mulher se destacava. Ele não está morto, ele forjou tudo isso. Rogério ficou sem palavras. O quê? Como você sabe? Sua voz saiu tremida, a incredulidade se misturando com a desesperança. Mas a mulher não se conteve. Estava pronta para se expor. Eu sou amiga dele. Samuel é um agente infiltrado e queria desmascarar todos vocês. Os rostos na multidão refletiam choque. Ocasionalmente, olhares eram trocados entre Victor e os encapuzados. O que ela estava dizendo era insano, mas a intensidade em seu olhar fez Rogério se perguntar. Ele precisava entender, precisava saber se havia verdade nas palavras daquela estranha. Samuel? Um agente? E você? O que você tem a ver com isso? A mulher respirou fundo. Porque Samuel não é só um mendigo. Ele é o herdeiro de um império. Ele se escondeu, se afastou do mundo. E agora ele simplesmente não pode deixar ninguém saber que está vivo. Ele estava prestes a revelar tudo. E agora, eles sabem. Naquele momento, o pânico se intensificou. Os encapuzados, que pareciam nervosos, começaram a abrir espaço. Um silêncio tenso apareceu enquanto uma nova figura emergia da escuridão. Era um homem alto, vestindo um terno elegante. Seus olhos tinham uma frieza que deixava qualquer um desconfortável. Ele se aproximou do corpo de Clara, em total controle da situação. Chega! Todos vocês precisam entender uma coisa. Samuel não vai mais atrapalhar nossos planos. Cada palavra dele cortava o ar como uma faca. Engoliu o nervosismo, a multidão ficou em silêncio. Clara, sua curiosidade custou suas chances. E você? Ele se virou para Rogério, o desprezo em seu olhar. Você também. O que você pensa que sabe sobre esse jogo não é nada comparado ao que realmente está em jogo. Rogério olhou para Clara, depois para os corpos. A insinuação era de que tudo estava ligado a algo vasto e aterrorizante. Por que Samuel não está aqui? E por que você parece saber tanto sobre ele? A voz do homem era grave, como se falasse a partir do abismo. Mas, antes que alguém pudesse responder, a tensão aumentou. O homem interno estendeu a mão e uma contagem começou. 1, 2, 3. Ele era um predador. E naquele momento,
Rogério se deu conta de que cada segundo contava. Uma revelação estrondosa explodiu em sua mente. A verdade por trás de tudo o que acreditava era apenas uma máscara economizada por mentiras. Antes que a contagem chegasse ao fim, algo inesperado aconteceu. Samuel, que até então era um mero espectro nas conversas, surgiu por trás do homem interno, sua voz ressoando com uma força que fez a multidão estremecer. Não, eles não podem saber. Ainda não. Os olhares se voltaram para Samuel, mas não era o mendigo que Rogério havia desprezado. Era um homem de verdade, forte e determinado. Seu olhar era firme e determinado. Uma reviravolta completa no que todos acreditavam. Eu não sou o que pensam que sou, mas isso não é hora para explicações. Eu vim aqui para salvar vidas e vou começar com a dela. O tempo parecia parar. As ações de Samuel tinham se transformado em um jogo que ninguém via se desenrolar. E enquanto Rogério tentava processar as informações, o homem interno foi tomado pela raiva. Você está se colocando em perigo, Samuel. Você pensa que pode voltar e continuar do ponto de onde parou? Rogério sentiu o suor escorrendo. As peças do quebra-cabeça que nunca pareceram se encaixar estavam se juntando em sua mente. Samuel não era um mero mendigo, mas um homem lutando para expor uma rede de corrupção profunda. E Clara estava ali no meio disso tudo. A bagunça se transformara em uma tapeçaria complexa, invisível aos olhos de Rogério. Os perigos das sombras eram mais reais do que ele jamais poderia imaginar. Não, não pode ser verdade. Rogério respirou fundo. Seu coração estava acelerado. Agora, a vida que ele pensava entender desmoronava ao seu redor. Ele precisava de respostas, mas a realidade era que Samuel, aquele homem que um dia desprezou, era a chave para descobrir tudo. E agora sabiam que o jogo estava mais pesado de que alguém havia imaginado. Samuel, o que mais você tem escondido? Mas antes que Samuel pudesse responder, uma sirene ecoou ao longe, e a multidão entrou em pânico novamente. Os segredos não poderiam ficar escondidos por muito mais tempo. O futuro estava em jogo, e a verdade prometia ser a última coisa que eles esperavam. Rogério estava paralisado. O eco do tiro ainda reverberava em seus ouvidos, e a imagem de Clara caída no chão o assombrava. O pânico se espalhou como uma onda de choque, enquanto a multidão gritava em desespero. Ele se lançou ao lado dela. Clara, não, por favor! O toque dela estava frio, a vida se esvaindo ali, diante de seus olhos arregalados. O caos ao redor parecia distante, como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta. Ele estava preso entre a dor e a confusão. A mulher que havia trazido sorrisos a seu salão estava agora na linha entre a vida e a morte. As lágrimas quase começaram a escorregar pelo rosto dele, mas a urgência do momento o puxou de volta para a realidade. Samuel, o que você está fazendo aqui? Oh! Gritou Rogério sem saber se o homem interno ainda era a maior ameaça. Samuel estava de pé, forte e determinado, com uma aura de proteção que irradiava. A tensão era palpável, e o ar pesado parecia vibrar com as verdades que estavam prestes a serem reveladas. Estou aqui para salvar todo mundo, Samuel respondeu enquanto a sirene se aproximava, ressoando em suas cabeças. Clara não é quem você pensa. Ninguém aqui é. O choque percorreu o corpo de Rogério. A mulher se aproximou, sua voz intensa. Samuel está certo. Clara faz parte disso tudo. Uma peça importante desse quebra-cabeça. As palavras dela perfuraram o silêncio como uma lâmina. Como assim?
A multidão se dividiu entre murmúrios confusos e olhares perplexos. Victor ficou em silêncio, os olhos fixos em Clara e Samuel, seu rosto cada vez mais pálido. Rogério não sabia em quem acreditar. Ele se virou para Clara, esperando uma explicação. "Clara, o que você esconde?" exigiu, já sentindo que as bases de sua realidade estavam se desfazendo. Mas antes que pudesse ouvir, um novo elemento entrou em cena. Os encapuzados, que pareciam mais nervosos. Um deles, enraivecido, decidiu fazer algo. Um movimento rápido até o rosto da mulher que tinha falado e um golpe certeiro a derrubou. "Vocês vão se calar", ele gritou. Mas a multidão estava em confusão. Rogério sentiu um nó na garganta. Algo estava prestes a acontecer. E de repente, um som ensurdecedor rasgou o ar. Mais disparos. Os secantes da adrenalina tornaram-se insuportáveis. Uma nova figura emergiu atrás dos encapuzados, levando todos ao desespero. Era um homem com uma celebre, um galã de filmes de ação, vindo de um passado que todos conheciam. A multidão ficou em silêncio, os olhares agora capturados por aquele ícone que parecia estar no centro de tudo. "Gabriel, você está envolvido?" Rogério não conseguia acreditar. O nome que poderia acionar a fama instantaneamente agora estava na linha de frente de uma história que não parecia real. "Você não entende, Rogério." Gabriel disparou, já tomado pela pressão do momento. "Na verdade, fui responsabilizado por ter arruinado tudo. Samuel sabia a verdade. Clara está envolvida em algo que você não imagina." As revelações começavam a girar como uma tempestade. Rogério ficou em choque. Clara, aquele símbolo de glamour, e Samuel, o mendigo, estavam entrelaçados em uma trama muito mais profunda. E ele estava inocente no meio de tudo aquilo. Mas então tudo parou. O discurso de Gabriel ecoava, e enquanto a multidão processava compreensões, Clara começou a se mover. Ela abriu os olhos, um brilho de vida que ninguém esperava. As pessoas deram um passo para trás, com medo do que poderia sair de sua boca. Não posso. Não é hora." A voz dela falhava, mas ela parecia lutar contra algo. O apelo de desespero atingiu Rogério. Ele forçou a proximidade. "Clara, o que está acontecendo? O que você realmente sabe?" Mas em vez disso, o que aconteceu foi devastador. Samuel não é só um agente. Ele é o motivo de todo esse tumulto. Nós somos irmãos." As palavras caíram como uma bomba. Corações disparando, rosto paralisado. A revelação mudava tudo novamente. A multidão ficou em choque. Rogério não sabia como reagir. O homem que ele desprezara, que era uma sombra de suas cicatrizes, tinha laços familiares com a mulher que ele admirava. O que isso significava para o mundo que ele conhecia? Suspeitas e incertezas agora dançavam em seu olhar. Os encapuzados, num frenesi, começaram a recuar com a tensão crescente. Eles pareciam vulneráveis. Os olhos de todos se fixaram em Clara, que se esforçava para explicar, mas as palavras haviam desaparecido. "Precisamos ir agora. O tempo está acabando." "Onça!" gritou Gabriel, seus músculos tensos. Mas o que ninguém poderia imaginar estava prestes a acontecer. Uma explosão repentina estourou em um canto qualquer da rua, e o caos voltou a reinar. Os olhos se abriram em horror, antes que os encapuzados olhassem de volta com desespero. A situação havia se tornado uma guerra verdadeira, e enquanto Rogério lutava para entender o que estava acontecendo,
Uma única pergunta se ressoava em sua mente. Quantas verdades ainda estavam por vir? E no fundo de seu ser, ele sabia que nada seria como antes. Rogério estava paralisado. O eco do tiro ainda reverberava em seus ouvidos, e a imagem de Clara, caída no chão, o assombrava. O pânico se espalhou como uma onda de choque, enquanto a multidão gritava em desespero. Ele se lançou ao lado dela. Clara, não, por favor. O toque dela estava frio, a vida se esvaindo ali, diante dos seus olhos arregalados. O caos ao redor parecia distante, como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta. A mulher que trazia sorrisos ao seu salão estava agora na linha entre a vida e a morte. As lágrimas quase escorregavam por seu rosto, mas a urgência do momento o puxou de volta. Samuel, o que você está fazendo aqui? Gritou Rogério, sem saber se o homem interno ainda era a mais ameaça. Samuel, agora mais forte e determinado, tinha uma aura de proteção que irradiava. A tensão no ar era palpável. Estou aqui para salvar todo mundo, Samuel respondeu, enquanto a sirene se aproximava, ressoando em suas cabeças. Clara não é quem você pensa. Ninguém aqui é. O choque percorreu o corpo de Rogério. Ele olhou para a multidão, aturdido. Aquela mulher se aproximou e disse de forma intensa: Samuel está certo. Clara faz parte disso. Uma peça importante desse quebra-cabeça. Suas palavras cortaram o silêncio como uma faca. E então a tensão aumentou ainda mais. Os encapuzados, nervosos, ficaram em alerta. Um deles avançou em direção a Clara, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, um ruído estrondoso ecoou. Uma explosão repentina irrompeu em um canto da rua, sacudindo o chão sob os pés de Rogério. A multidão entrou em pânico. Gritos misturados com o som de vidros quebrando criaram um caos incontrolável. O que está acontecendo? Rogério gritou, mas não obteve resposta. Ele desviou o olhar para ver Samuel, agora chocantemente autoritário, encarando-os. Se o jogo começou, nós precisamos agir. Mas agir como? Gritou Victor, com os olhos arregalados. A situação está fora de controle. E, de repente, Samuel, em um movimento veloz, puxou Clara para próximo a si, a afastando do perigo. Clara, você precisa nos dizer tudo, agora! Ele exigiu, o tom de sua voz mudando completamente. Clara, ainda em choque, abriu a boca, mas as palavras pareciam não sair. O silêncio era quase palpável. As sombras que um dia parecia desprezar estavam agora com o poder. Samuel, eu não sei em quem confiar, Clara gaguejou, o desespero estampado em seu rosto. Eu pensei que sabia, mas agora tudo está confuso. E então, do fundo do caos, surgiu uma nova figura. Um homem, de aparência estranha, que qualquer um pensaria que era um mero transeunte. Mas não, ele tinha algo mais. Um brilho metálico surgiu de sua mão. Um dispositivo parecido com um controle remoto. Eu tenho o que procuram, ele gritou, atraindo a atenção de todos. Isso pode mudar tudo! Psss. O destino de todos vocês depende disso. As palavras dele cortaram a multidão. Do que você está falando? Rogério exigiu, o coração acelerado. Mas antes que o homem pudesse explicar, um grito cortou o ar novamente. Cuidado! A explosão estava prestes a acontecer de novo. Desta vez, não era um som distante. Era algo muito mais perto. E nesse momento de tensão palpável, tudo pareceu se alinhar. O chão tremeu e uma rachadura enorme se espalhou. Todos corram! Samuel gritou,
puxando Clara para perto. Mas na mesma fração de segundo, Rogério viu o que mais ninguém estava percebendo. A rachadura revelou uma escada descendo para a escuridão. O que é aquilo? Ele pensou, enquanto o chão sob seus pés começava a ceder. Foi quando o homem misterioso sorriu, um sorriso que não prometia nada bom. Você quer a verdade, não é? Então venha. É hora de descer onde tudo realmente acontece. As palavras ecoaram em sua mente. Um calafrio passou pela espinha de Rogério. Samuel, nós devemos descer? Ele se virou, a dúvida erguendo-se em sua cabeça. Samuel hesitou, o olhar de quem sabia demais cobrindo seu rosto. Se não entendermos tudo, não haverá como escapar. Ponto ele. O pânico se espalhava, mas enquanto a multidão se dispersava, Rogério percebeu que a única forma de descobrir a verdade era enfrentar seus medos. Ele olhou para Clara, na Samuel e para o homem misterioso. Vamos, ele decidiu, o desespero transbordando em seu coração. Precisamos saber o que está em jogo. E assim a sombra da incerteza os envolveu enquanto eles se preparavam para descer na escuridão. O futuro era uma interrogação, e com cada passo a sensação de que tudo o que havia sido conhecido estava prestes a mudar se tornava insuportável. O que haveria naquele abismo? E mais importante, quem eles realmente eram no final disso tudo? Rogério deu o primeiro passo na escuridão, seguido de Samuel e Clara, ambos respirando com dificuldade. Cada passo para baixo na escada rangente fazia seu coração acelerar. O ar estava pesado e gelado, como se o próprio ambiente soubesse dos segredos que escondia. Ele podia sentir a tensão crescendo. Era como se algo sobrenatural está. Samuel, você tem certeza que é seguro? A voz de Rogério tremia. A escuridão parecia engolir tudo, mas Samuel apenas acenou, determinado, e virou-se para a frente. Eu preciso que você acredite em mim. Vamos encontrar as respostas. Tudo isso está entrelaçado, de uma forma que você não pode imaginar. Rogério começou a duvidar da sanidade daquela situação. A revelação de que Samuel e Clara eram irmãos ainda latejava em sua cabeça. Essas pessoas que sempre pareceram tão distantes, agora presas numa teia de mentiras e esquemas, fazendo parte de um jogo muito maior. Por que você não contou isso antes? Ele questionou, a frustração contornando suas palavras. Não era o momento certo. A Samuel respondeu a voz tensa. É complicado. Eles estão observando, não podemos perder tempo. A escada terminou em um corredor escuro, paredes de concreto úmido e um cheiro forte de mofo. Era um local que ninguém em sã consciência se atreveria a entrar. Mas eles não tinham escolha. Precisavam descobrir a verdade. Em algum lugar ali, as respostas estavam escondidas. E a tensão mantinha Rogério alerta. Então, uma luz piscou à distância. Era fraca, mas parecia promissora. Com cautela, a equipe avançou. O brilho se intensificou, refletindo em algo metálico. Quanto mais se aproximavam, mais a tensão crescia. O que encontrariam ali? Ao chegarem na sala iluminada, o que viram paralisou todos por um instante. Um enorme painel de controle se estendia por toda a parede, coberto de fios e telas que piscavam de forma frenética, assustador e impressionante. Mas mais chocante ainda, uma imagem específica na tela central capturou a atenção de Rogério. Sua própria imagem, capturada em tempo real. Seu coração disparou. "O que é isso?" gritou ele, o pânico surgindo em sua voz.
como poderiam ter acesso a isso? Samuel, você me prometeu que não havia mais segredos. O que está acontecendo aqui? Samuel crispou os lábios e olhou para Clara, que agora estava quase em estado de choque. Eu não sabia que isso estava aqui. É um projeto muito maior do que nós. As câmeras do painel mudaram, agora focando em outras figuras. Rogério reconheceu vários de seus clientes, figuras da elite e até mesmo do submundo. O que isso significa? Sua voz estava mais baixa, um sussurro angustiado. Eles estão nos observando? Não, mais do que isso. A mulher que havia falado anteriormente, agora recuperada do golpe, se aproximou. Isso é uma rede de controle. Samuel não é só um mendigo. Ele é um agente infiltrado que nos faz de peões nesse jogo de corrupção. A bomba caiu e uma verdade chocante começou a surgir. O que Rogério tinha como certeza parecia evaporar diante de seus olhos. O que você está dizendo? O ar estava pesado. Samuel, você está realmente envolvido em tudo isso? Eu estava, mas não mais. Eu fugi para expor a verdade, e agora vocês também estão envolvidos. Samuel gritou, a urgência em sua voz ecoando na sala. Um novo barulho interrompeu os pensamentos confusos. O som de passos se aproximando. É hora de ir, gritou Clara, a adrenalina elevando seus sentidos. Mas antes que pudessem reagir, a porta se abriu e uma figura familiar entrou, parecendo mais sinistra do que nunca. Era Vitor, o bilionário que eles pensavam estar fora de cena. Seu olhar era de raiva e desdém. Vocês pensaram que poderiam escapar, não é? Está na hora de acabar com toda essa farsa. Sua voz era gélida, como uma lâmina cortante. Victor! Rogério não podia acreditar no que via. Você está por trás disso tudo? Eu sou a verdade. Não há escape. Sempre houve um plano maior. E vocês, meus amigos, tornaram-se peças desse tabuleiro. Ele levantou a mão e, com um movimento, acionou um dispositivo no seu punho. As luzes apagaram e o caos se instalou. O que estava acontecendo? Uma verdadeira tempestade de emoções tomou conta de Rogério. Samuel e Clara estavam em perigo. E ele, naquele descaminho, se tornara parte de algo muito maior. Algo que ele havia tentado evitar a vida toda. Justamente quando a escuridão parecia total, um grito cortou o ar. Clara! Rogério, é hora de você decidir. O que você quer fazer? As palavras dela ressoaram em sua cabeça como se ecoassem em um abismo profundo. Rogério sentia um nó na garganta e, antes que pudesse responder, um clarão de luz iluminou a sala novamente, e a revelação final foi devastadora. Clara sorriu, mas aquela não era a mesma expressão de antes. Uma risada suave escapou de seus lábios. Você pensa que tem controle sobre isso, mas está muito enganado, meu querido irmão. Na verdade, eu sou a chave que você estava procurando. A verdade nunca esteve em minhas mãos, mas sim sob a sua pele. O que significava isso? Rogério ficou em choque. Os relacionamentos e segredos começando a desmoronar ao seu redor. A desconfiança e confusão eram palpáveis. Agora, ele precisava de respostas, e a relação que tinha com Clara nunca mais seria a mesma. O abismo se abria cada vez mais à sua frente, e a pergunta que se formava em sua mente era: quem realmente era Clara? Estavam todos jogando um jogo e, no meio de tudo isso, Rogério percebeu que havia se tornado parte de uma história que estava longe do que ele poderia imaginar. Rogério ficou paralisado.
o choque reverberando em cada canto de sua mente. Clara, sua amiga e admirada influenciadora, agora revelava um segredo devastador. Você não entendeu, irmão. Eu sempre estive aqui, mas meu papel vai além do que você imagina. A intensidade de suas palavras cortava o ar, como uma faca afiada. Será? Samuel também parecia afetado. Suas feições, antes firmes, tremiam com a revelação. Clara, você não pode fazer isso! Seus olhos, geralmente confiantes, obstruíam a clareza que antes tinham. A tensão na sala era palpável, e qualquer movimento poderia desencadear uma tempestade. Silêncio! Gritou Victor, em um tom tão gélido que parecia congelar o ambiente. Vocês estão brincando com forças que não compreendem. Ele ergueu o dispositivo em seu punho, ameaçando todos com um olhar que parecia dilacerar a confiança já abalada. O pânico tomou conta da sala. Clara girou na direção de Samuel. A urgência em seu olhar evidenciou a gravidade da situação. Se você não agir agora, não teremos mais chances. Ela soltou a mão de Rogério e avançou em direção a Victor. O tempo parecia parar. Samuel começou a se mover, em direção à tela piscante atrás dele. Se a verdade estiver exposta, talvez possamos anular isso antes que aconteça. Ele olhou para Rogério, os olhos brilhando com determinação. Você precisa se juntar a nós. Esta é a sua chance de realmente fazer a diferença. Mas antes que Rogério pudesse processar as informações, um estrondo ecoou pelo corredor. As paredes tremeram e o chão se estilhaçou, como se a própria terra estivesse se revoltando contra as mentiras. Rápido, precisamos sair daqui. Samuel puxou Clara, e Rogério se viu na posição de segui-los. A vulnerabilidade do momento pulsando em suas veias. À medida que corriam pelo corredor escuro, gritos e explosões de fora se misturavam à sua corrente de adrenalina. Samuel parou brevemente e olhou para Rogério. Confie em nós. A luta não é apenas interna. Com essas palavras, a conexão emocionante se tornou aparente. Rogério percebia que não estava sozinho naquela guerra e que suas defesas tinham desmoronado. Eles estavam interligados. Finalmente, eles chegaram a uma porta reforçada. Clara virou-se, o olhar pesando como um fardo. Se abrirmos isto, não há volta. A verdade virá à tona. Mas os riscos são enormes. Ela hesitou, e Rogério a observou, o coração acelerando. Era a escolha que definiu seu destino. Ele sabia que a vida que conhecia seria irrevogavelmente alterada. Estamos juntos. Não importa o que aconteça, declarou Rogério, sua voz firme, agora cheia de coragem. O olhar de Clara se iluminou, e Samuel assentiu, pronto para enfrentar o que estava por vir. Com um movimento ousado, Clara girou a maçaneta, e a porta rangeu antes de se abrir, revelando um labirinto de verdades ocultas. Lá dentro, sistemas de monitoramento, gráficos e nomes que estavam conectados à corrupção, fluíam nas telas. Cada imagem que passava carregava peso e importância. O escândalo, a manipulação, a rede de controle, tudo estava ali, exposto diante deles. Rogério sentiu o estômago se revirar. É muito maior do que pensei, murmurou. Agora temos que agir. Samuel exclamou, sua voz subindo com determinação. Vamos expor isso. Será nosso grito de resistência. Mas antes que pudessem dar um passo avante, as luzes começaram a piscar. O pânico se espalhou enquanto rumores de passos se aproximavam. Eles tinham pouco tempo. Vamos! Precisamos capturá-los antes que escapem! Clara gritou, decisão em sua voz. As emoções dispararam e a adrenalina tomou conta novamente. Enquanto fugiam, Rogério sentiu que a vida que conhecia, a fachada de seu salão, já não tinham mais sentido.
Ele finalmente entendia que a essência de quem eram e o que representavam era muito mais importante do que qualquer status social. O amor, a amizade e a luta pela verdade se tornaram os pilares daquela nova realidade. À medida que corriam, ele olhou para Samuel e Clara, a luz da esperança entre eles brilhando através da escuridão que o cercava. Mas uma pergunta surgiu na mente de Rogério. Seriam capazes de realmente se livrar da rede que os constrangia? A incerteza pairava, uma sombra envolta em possibilidade. Assim, entre corridas e gritos, enquanto os risos distantes de Victor ecoavam, Rogério compreendeu. A vida deles estava prestes a se transformar. Agora é a sua vez de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar trazendo essas narrativas incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua participação faz todo